Dízimo significa a 10ª parte de algo. E ela é oferecida voluntariamente ou através de taxas ou de impostos, tá bom? O dízimo, ele é bíblico? Sim, tá? O dízimo é bíblico. E há diversas passagens onde o dízimo é citado, desde Gênesis, a mais famosa, que é Malaquias, capítulo 3, pedi para não colocar aí, versículo 10. Então, desde de Gênesis, encontramos a palavra dízimos, né? Vamos lá. Vamos ver, então, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolherdes. Então nós observamos que o dízimo é bíblico. Agora, não vamos confundir o que é bíblico e é vigente, e o que é bíblico e não é vigente, tá? Existe uma coisa que é ser bíblica e ser vigente, e outra que é ser bíblica e não ser vigente. Nós vamos entrar nesse assunto agora. O dízimo é obrigatório? Esta pergunta, irmãos, ela não se responde com um sim ou não. Pois antes de respondê-la, é necessário que entendamos como ele ocorreu nas dispensações, tá? Primeiro, dízimo como maneira de honrar e por gratidão. Então nós temos o dízimo inicialmente lá em Gênesis capítulo 14, que ele era oferecido como uma maneira de se honrar ou como uma maneira de se agradecer. Não era um imposto, não era uma obrigação legal, ou que estava em lei. Era um costume, uma forma de se honrar alguém, uma forma de ser grato a alguém. Vamos para Gênesis, capítulo 28, versículos 20 a 22. E Jacó fez um voto: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu em paz tornar à casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que eu tenho posto por coluna será de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então Jacó, ele fez um voto: se Deus desse a ele alimento, desse a ele roupas, desse a ele sustento, Deus seria o seu Deus, e ele passaria a dar certamente o dízimo de todas as coisas que Deus desse a ele. Então Jacó, ele recebeu por herança, como legado, o ensino de que o dízimo era uma forma de se honrar. Observe que esse texto sugere, que Jacó não era dizimista até então, e só passou a ser voluntariamente, e isso se o Senhor o abençoasse. Portanto, o dízimo nessa dispensação não parecia, eu entendo que não era obrigatório, mas era uma forma de se agradar a Deus pelos benefícios que Deus fazia ao seu povo. Para quem Jacó entregou este dízimo, nós não sabemos, tá? Abraão, ele dizimou a Melquisedeque. Depois de sair de uma guerra, Abraão participou de uma guerra, ele venceu, ele pegou os despojos de guerra, ou seja, aquilo que ficou do inimigo de valor, ele levou aquilo com ele e deu a Melquisedeque, que era um sacerdote de Salém, da paz, e ofereceu 10% de tudo o que ele pegou ali da guerra, ele ofereceu como uma forma de honrar e em gratidão a Melquisedeque. Exatamente o que Melquisedeque fez, nós não sabemos, tá? Mas ele era uma figura importante na época de Abraão.
ao ponto de Abraão entregar a ele, a esse sacerdote, entregar a este homem 10% do que ele tinha pego nos despojos de guerra. Então os irmãos compreendam que isso nos faz entender que era um dízimo voluntário, que Abraão pegou dos despojos de guerra e deu a Melquisedeque, uma forma de ser agradecido, uma forma de honrar. Melquisedeque, para quem não sabe, era uma figura de Jesus Cristo. O seu sacerdócio era uma figura de Jesus Cristo. Um dia eu vou passar para vocês um estudo a esse respeito, tá? Então esse era o dízimo, nós entendemos que era o dízimo voluntário, isso antes da lei. Vamos agora para o dízimo compulsório. O que é compulsório? Obrigatório. Nós entendemos que o dízimo, quando instituído na lei de Moisés, era um dízimo compulsório, pois serviria para o sustento da atual forma de governo, porque Israel era uma teocracia, tá? Os sacerdotes levíticos, por que levíticos? Porque eles eram descendentes de Levi, um dos filhos de Jacó, tá bom? Então, Levi, ele era uma tribo que foi separada para o serviço de Deus no templo. Então eles não podiam trabalhar fora, eles trabalhavam no templo. Por serem trabalhadores do templo, eles eram sustentados através de dízimos que as outras tribos, outros descendentes de outras tribos, né, de Israel, levavam até o templo para sustentação dos levitas, tá bom? Israel, ele era uma teocracia, entendo bem. Os sacerdotes levíticos atuavam como um governo civil. Portanto, o dízimo, ele era um imposto. Nós não temos hoje o imposto de renda. Não temos, Mandineira, o imposto de renda. Os dízimos eram uma espécie do imposto de renda que era cobrado para sustentar aquela teocracia, aquele governo de Israel. Portanto, para dar para o governo, ainda que instituído por Deus, o dízimo era sempre compulsório. E para Deus, como fez a Abraão e Jacó, sempre de forma voluntária, tá? Para Deus, sempre foi de forma voluntária. Porém, para esse tipo de governo, para os levitas, ele era compulsório, era uma obrigação, era uma lei da época, tá? Não vamos confundir o dízimo compulsório com os nossos dias, eu vou explicar já. Levíticos, capítulo 27, versículos de 30 a 32. Também, todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará a sua quinta parte sobre ela. No tocante a todas as dízimas do gado e do rebanho, tudo o que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Então, o dízimo, irmãos, era compulsório, era um imposto, era uma obrigação, tá bom? Terceira questão, se o dízimo para Deus é voluntário, então eu o entrego se eu quiser, ok? Se o dízimo ele é voluntário hoje, se não é compulsório, se não estamos debaixo da lei, se não temos mais levitas, então, e o dízimo é dado voluntariamente, eu entrego o meu dízimo se eu quiser. Se eu não quiser, não entrego e está tudo bem. Sim, você entrega o seu dízimo se você quiser. Assim como você adora a Deus, se você quiser. Você não é obrigado a dar dízimo, você não é obrigado a adorar a Deus, você não é obrigado a orar, você não é obrigado a ler a Bíblia. Nós não somos obrigados. Tá? Não é algo compulsório, não é uma imposição, tá? Você louva a Deus se você quiser, você canta se você quiser. Domingo eu toco violão se eu quiser. Se eu não quiser, vamos cantar sem violão, tá bom? Então, assim como você agradece a Deus, se você quiser. Jesus curou 10 leprosos. Quantos voltaram para agradecer, Mandineia? Um só. Ele voltou porque ele quis. Os outros 9 foram embora. Ninguém, irmãos, é obrigado a dar dízimo. Ninguém é obrigado
a agradecer a Jesus porque foi curado. É isso que nós precisamos entender. O dízimo é obrigado nas igrejas, pastor? Não é obrigado. Tanto é que Jesus curou 10 pessoas e eles continuaram curados. Um só voltou para agradecer. E Jesus fez o quê? Abençoou a vida daquele homem que voltou para agradecer. Assim como Jesus vai abençoar aquele que vem para dizimar. Assim como Jesus vai abençoar aquele que vem para louvar, para adorar, para ler a Bíblia, para orar ao Senhor. Vão ser abençoados. Não são obrigados a fazer nada. Estamos na época da graça. Mas aquele que voluntariamente oferece a Deus alguma coisa substancial, meu irmão, você está fazendo isso voluntariamente, sem esperar nada em troca, mas você vai ter algo em troca. Jesus irá te abençoar. Por quê, pastor? Porque a Bíblia ensina a lei da sementeira, ou seja, nós vamos colher o que nós plantarmos. Então, hoje, eu não preciso usar a lei para ser dizimista, para ser adorador, para ler a palavra, para orar, para evangelizar. Eu não tenho que usar a lei. Eu obedeço porque o amor de Cristo me constrange. O amor de Deus, ele me comove. E assim eu quero ser generoso para com Ele. Se eu sou generoso para com a obra de Deus, a consequência disso é que Deus será generoso comigo. Quem planta generosidade, colherá generosidade. Mas quem não investe os seus bens na obra de Deus, colherá miséria. Não é uma ameaça não, irmãos, pelo amor de Deus. É apenas um alerta de que o crente de verdade tem o coração aberto para as coisas de Deus. E por isso será abençoado. Lucas capítulo 17, versículos de 12 a 19... nos fala um pouco mais a este respeito. Vamos ler o texto, um pouquinho extenso, mas muito interessante. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos, ou seja, irmãos, ficaram curados. Os 10 foram curados. E um deles, apenas um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caía aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças. E este era um homem samaritano, um estrangeiro, olha só. Respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? Eu não curei 10 pessoas? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Olha só, irmãos, ele não era obrigado a voltar para dar glórias a Deus, mas como ele voltou glorificando a Deus, Jesus disse: vai, porque além de curado, você agora está salvo. Irmãos, ninguém é obrigado a glorificar a Deus, mas se você glorificar a Deus, grande será a tua vitória. Você vai receber muito mais, até mesmo daquilo que você estava esperando receber. Por isso, o investimento nas coisas de Deus, irmãos, traz grandes retornos. Mas eu não estou aqui pregando, focando os retornos, não. Porque o crente de verdade, ele não está adorando a Deus com os seus dízimos, com o seu louvor, com a sua adoração, com o seu cântico, para ter alguma coisa em troca, não. É porque ele ama o seu Deus, é porque ele quer ser agradecido. Observe que Jesus, para curar os leprosos, deu uma única ordem: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Jesus não os obrigou a voltar para dar glória a Deus. A ordem foi só: vai e se mostre aos sacerdotes. Ele não disse: vai, mostre-se aos sacerdotes, se vocês forem curados, voltem glorificando a Deus. Jesus disse isso? Não.
Ele não disse: vão, mostram-se os sacerdotes e voltem trazendo os dízimos. Ele disse isso? Não. Mas uma pessoa voltou para glorificar a Deus, tá? Jesus não os obrigou a voltar para dar glória a Deus, porém, a sua bênção foi completa na vida daquele que voluntariamente, sem Jesus pedir nada, ele não falou volte glorificando, ele não pediu isso, não pediu dízimo, não pediu ofertas, não pediu para voltar, não pediu para vir tocando harpas, não, ele apenas disse: vão e se mostrem os sacerdotes. Aquele homem voluntariamente voltou para agradecer, para adorar. Com o dízimo voluntário, ocorre o mesmo, irmãos. É a mesma coisa, ou seja, você não é obrigado a dar o dízimo, mas será grandemente recompensado se o adorar dizimando. Estão entendendo agora, irmãos? É errado, igrejas ficam ameaçando. Vocês não dão dízimos, vocês são ladrões, vocês vão para o inferno. Isso não se faz. Pelo menos no meu entendimento, isso não se faz. Eu não posso usar a lei para obrigar as pessoas a dar oferta aqui, de forma nenhuma. As pessoas são voluntárias, as pessoas ofertam se quiser. Se a pessoa quiser vir aqui adorar a Deus e não dar um centavo, vai ficar aqui, irmãos, 10 anos sem dar um único centavo. E eu não vou castigar, não vou pedir para a pessoa ir embora, jamais. Ninguém é obrigado, irmãos. Nós não somos mais obrigados. Não existe mais esse negócio de lei para que se entregue dízimos compulsoriamente, ameaças, de maneira nenhuma. Aqui nesta igreja, nós não fazemos isso. Aqui as pessoas, quando dão o dízimo, elas são voluntárias. Elas amam a Deus. Elas querem voluntariamente adorar a Deus. Amém. É assim que eu faço. É assim que a minha esposa faz. Já passou meses aí, eu fui em outras igrejas, que eu não dei, dava uma oferta só, não dava o dízimo, não dei. Eu era voluntário, eu não posso me sentir obrigado. Se eu sou obrigado a fazer alguma coisa, irmãos, onde está o meu amor para com Deus? Se eu estou fraco, se eu estou passando por algum problema, eu não tenho nem condição de dar dízimo, às vezes, eu tenho tantas contas que eu não consigo nem cobrir minhas contas. Então, é o coração do homem com Deus, é algo de fórum íntimo, seu, meu, com Deus. Mas se eu posso ajudar a obra do Senhor, eu vou ajudar a obra do Senhor. Esse homem pôde voltar glorificando, ele foi salvo. Olha só, irmãos, ele ganhou muito mais do que a cura da sua lepra. Com o dízimo voluntário, irmãos, ocorre a mesma coisa. Ou seja, você não é obrigado a dizimar, mas será grandemente recompensado se agir assim, tá bom? Vamos continuar. Quarta pergunta: existe mandamento no Novo Testamento que nos obrigue a dizimar? Não existe nenhuma passagem que nos obrigue a dizimar. Porém, o Novo Testamento nos esclarece que um crente que não é generoso para com Deus terá consequências nada agradáveis. E eu tenho certeza de que não é isso o que você deseja para a tua vida. Né? A linha de direção para a nossa doação para Deus e sua obra, ela é encontrada em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 7. Diz assim o texto: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. É por isso, irmãos, que nós cantamos aqui: quem oferta com alegria, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará, lá no céu brilhará. Não é assim que nós cantamos aqui todos os domingos? Quem oferta, quem dá com alegria, no céu brilhará. Está escrito aqui, ó, porque Deus ama ao que dá com alegria. Aquele que está oferecendo algo a Deus com alegria, com prazer, por adoração. Observe que a mensagem central dessa passagem, irmãos, é que devemos contribuir com abundância. Uma pessoa que não investe sequer 10% do que ganha, está semeando com abundância? É uma pergunta que você tem que fazer para si mesmo. Se eu ganho R$1.000, e quando passa a salva,
eu coloco R$ 1 com a desculpa de que não é obrigado a dizimar, pode ser considerado um crente que semeia com abundância. Se eu ganho R$ 1.000, eu estou oferecendo a Deus R$ 1, irmãos. O que Jesus pensa de um servo que o honra desta maneira? R$ 1 para Jesus, né? Um sorvete do McDonald's custa bem mais caro que isso, bem mais do que R$ 1. E eu vou oferecer para Deus R$ 1. Nem um sorvete, nem o valor de um sorvete eu vou oferecer ao Senhor. Então eu preciso pensar como é que eu estou agindo na obra de Deus, né? Quinta questão. Um crente que se declara não dizimista está em falta com o Senhor? Uma pessoa fala assim, eu não sou dizimista, então ele vai para o inferno? Irmãos, esta é mais uma pergunta que não se responde com sim ou não. Pois há crentes e até denominação inteira que se declaram não dizimistas. Nós não somos dizimistas. Exemplo, Congregação Cristã no Brasil. Mas, no entanto, eles são contribuintes generosos. Alguém já viu algum templo da Congregação Cristã do Brasil que esteja em mau estado de conservação ou que seja alugado? Já viram? Um crente que se declare não dizimista, mas que contribui com 20% do seu salário, então ele vai para o inferno. Ele não dá 10%, ele dá 20%. Ele vai para o inferno por quê? Só porque não é dizimista? Mas ele está dando o dobro do dízimo. Então, não existe esse negócio de falar, eu não sou dizimista, será que eu vou para o inferno? Não tem nada a ver. Ser dizimista, não ser dizimista, e entre ir para o céu ou para o inferno. O que existe é você ser generoso com Deus e não ser generoso com Deus. Quando um crente recusa a seguir o costume da igreja em contribuir com 10%, só porque não quer abrir mão do seu conforto próprio, este sim está em falta com Deus, pois o Senhor nunca deixou de ser um Deus generoso para com o homem. Então, nosso Deus, irmãos, Ele é bondoso. Eu, minha esposa, muitos irmãos que oferecem ao Senhor 10% do que nós ganhamos. E, irmãos, eu vou ser bem sincero, se eu não oferecesse nada, eu tenho certeza que eu estaria vivendo pior. Eu, com 90% que me resta, eu vivo melhor do que se tivesse ficado com 100%, porque eu tenho certeza que Deus tem abençoado as minhas finanças mensalmente. Nunca me faltou nada. Quando eu passei por grandes dificuldades, irmãos, nós não morremos. Nós não morremos de fome, porque o Deus que alimentava os pombos era o Deus que nos alimentava, e nós temos muito mais valores do que os pombos. Então, a nossa confiança em Deus é tudo, tá bom? É tudo. Vamos lá, quinta questão. Um crente dizimista deve dizimar tudo que vem em suas mãos? Tudo que ele ganha, se ele ganha um drops lá com 10 balas, tem que trazer uma balinha para a igreja? Eu acho que não tem que ir a esse extremo, né, irmãos? Eu tenho lido que o dízimo deve ser de tudo que vem em nossas mãos. Ou seja, temos que dizimar o bruto do nosso salário, temos que dizimar o vale-refeição. Olha só, irmãos, tem igreja que pede dízimo do vale-refeição que o cara ganha na empresa. Vocês não vão acreditar, tem lugar por aí que pede dízimo do vale-transporte. Quer dizer, ele vai dar o dízimo do vale-transporte, vai trabalhar a pé os dias que ele tirou dali, né? Se pedirmos base bíblica para esse tipo de segmento, creio que não encontrarão, irmãos. Não está na Bíblia isso. Mesmo porque o dízimo compulsório, né, aquele dízimo obrigatório da lei, sequer era entregue em dinheiro. O dízimo obrigatório da Bíblia não era em dinheiro. Deus não aceitava dinheiro para levar para a igreja, ou seja, para o templo. O dízimo era entregue em cereais, né, plantas e animais. Não podia ser em dinheiro. O que era entregue em dinheiro eram as ofertas. As ofertas eram usadas para a manutenção do templo, reparos do templo, que era em dinheiro. Mas os dízimos só podia ser em cereais e animais. Quando as pessoas vinham de muito longe e não dava para trazer os animais, né, muito longe, aquele monte de planta nas costas, não era possível, o que eles faziam? Podia entregar em dinheiro? Não. Eles traziam dinheiro e compravam animais, comprava coisas semelhantes ao que ficou para trás, porque não podia dar dinheiro no templo.
O dinheiro era oferta, dízimo não. Então não existe esse negócio que ensinam hoje aí, que tudo que vem à sua mão, que é obrigatório, que está na lei, na Bíblia. Esquece isso aí, irmãos. O dízimo, ele é voluntário. O dízimo é coisa para crente, não é para investidores. Tem muita gente que é dizimista na igreja porque é investidor. Ele quer dar dízimo para ver se Deus o enriquece em troca. Isso está errado. Com Deus não se faz barganha. O dízimo, irmãos, é honraria e gratidão. Eu entrego meu dízimo aqui, até mais que meu dízimo, por gratidão e por honrar a Ele. Eu não faço isso para ficar rico, não. Mas graças a Deus, eu posso testemunhar que Deus tem me recompensado por isso. Tem recompensado a minha esposa por isso. Não tem faltado, muito pelo contrário, não tem faltado. Nós temos ajudado outras pessoas. Nós temos ajudado. Mesmo entregando o dízimo aqui na igreja, nós temos ajudado outras pessoas, porque Deus tem nos abençoado. Ou vocês ficaram ricos? Não estamos ricos, não. Rico, não. Não, mas nós não temos falta de alimento, roupa e medicamentos. O Senhor tem nos honrado com tudo isso, tá? Então eu creio, irmãos, que o bom senso, em especial, é ser sensível ao Espírito Santo, faz toda a diferença na hora de contribuir na igreja. Seja sensível ao que o Espírito Santo fala no teu coração. Não esqueça o que Paulo nos ensinou. Contribua segundo propor no coração. Eu tenho certeza de que não me passaria sequer pela cabeça em dividir uma pedra de gelo em 10 partes iguais, né, para entregar como dízimo. Até quando chegar aqui com o gelo vai derreter. Não sobrou mais nada, não é mais gelo, virou água. Então eu recebi uma pedra de gelo, eu vou dividir em 10. Me deram um sorvete, eu vou dar uma mordida, 9 mordidas no sorvete e entregar ao pastor, está aqui meu dízimo de sorvete. Não tem cabimento essas coisas. Então não é de tudo que vem minha mão tem que dar o dízimo. É o que o Espírito Santo tocar em teu coração. É você contribuir na sua igreja com a proposta que o Espírito de Deus colocar em teu coração. O dízimo, ele é um princípio bíblico para a igreja, um conceito bíblico, um padrão bíblico, né, para você ter um referencial contributivo na casa do Senhor. E não é mais um imposto, né? Vamos lá. 7ª questão. Por que tem tanto dizimista que não enriquece? Já que Deus abençoa, pastor. Eu conheço dizimista de algumas igrejas aí, o cara é pobre, passando necessidade. Irmãos, sendo o dízimo que entregamos na igreja uma proposta do nosso coração em seguir a doutrina da nossa denominação, sendo ela uma interpretação literária de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, ou não, a verdade é que a igreja não deve dizimar como quem barganha com Deus. Dízimo não é investimento para que você tenha retornos milionários na terra. Não é, irmãos. Isso aqui, igreja não é bolsa de valores. Isso aqui não é bolsa de valores. Aqui não é o tesouro nacional, não, senhores. Aqui é o tesouro do céu. Aqui quem vai enriquecer é a obra de Deus, é a glória de Deus, é a igreja do Senhor como um todo. Tá bom? Não é o dizimista, não. Nós não pregamos isso aqui em nossa igreja. Se Deus vai me prosperar ou não, por eu ser dizimista fiel, não deve ser o meu real objetivo em contribuir na causa do Senhor, para a obra de Deus. O que meu coração deve focar é a importância de haver recursos para que a obra de Deus prospere, não para que eu prospere, mas para que a obra de Deus prospere. Quem contribui com Deus por se sentir constrangido, por medo das maldições, ou para ganhar alguma coisa em troca, ficará decepcionado com o resultado desse gesto. Se você tinha 100% do seu salário e você ofereceu 10%, você vai ficar com menos 10% mesmo. Se você está investindo na igreja porque você quer ficar rico com isso, esquece isso, irmãos. Essa não é a nossa pregação. Muitas igrejas por aí pregam isso, aqui não. Então vamos concluir, vamos encerrar. Com o advento da internet, irmãos, fica fácil acessar vários tipos de pensamentos com referência ao dízimo. E a corrente dos que são contra o dízimo tem aumentado sobremaneira, queridos, sabe? Estão certos ou errados?
A resposta me parece simples. Quando se passa horas e horas tentando convencer as pessoas de que o dízimo não é um mandamento vigente, com o objetivo de contribuir com o mínimo possível, sabe? Ou até com nada, isso não tem outra explicação senão um surto de avareza no meio da igreja. As pessoas estão preocupadas com o reino de Deus. Se as pessoas vão para o inferno ou para o céu, não. Eles estão preocupados com o seu bolso, sabe? Se o dízimo é ou não um mandamento vigente, se o dízimo é ou não um ato voluntário, não importa. O que se espera de cada um de nós é que sejamos responsáveis com o reino de Deus. O Estado não irá repassar recursos colhidos em impostos para pagar as nossas contas. Cada um de nós deve contribuir com generosidade, para que jamais falte nada na casa do Senhor. Todo dia 15 nós pagamos aluguel. Tem que ter o dinheiro ali, irmãos. Ah, mas esse mês, pastor, eu não senti de dar nada não, tá bom? Aí eu digo assim, eu também não senti. A Edneia, também não senti. A outro irmão, não, também não, hoje não vou dar nem, esse mês não vou dar nem R$1. Eu não senti no meu coração, não vou dar nada. Aí eu vou lá na imobiliária e vou dizer, esse mês aqui nós não sentimos de pagar o aluguel. O que vai acontecer, irmão? Ele vai dizer assim, só que nós sentimos de despejar vocês daquela sala. Vocês não vão mais ter lugar para se reunir. Então, irmãos, esse negócio de o que eu senti, eu deixei de sentir, isso não vale para a igreja. A igreja tem sim que honrar a causa de Deus, para que ela continue subsistindo, tá bom? Nós estamos já encerrando. Então, sejamos mais amorosos com Deus e menos legalistas, e grande será a nossa vitória.